Amém. Bom, irmão, nós vamos hoje falar sobre um assunto que acho que eu nunca preguei. Talvez eu já falei no meio de pregação. Mas nunca citei, nunca falei assim diretamente. Nós vamos falar sobre palavrão hoje. Não vamos falar palavrão, né? Nós vamos falar sobre. O tema é boca suja. Cadê? Cadê o tema lá? Colocaram? Hã? A palavra não fez? Cadê ela, o Wendel? Wendel Marques, meu irmão. As crianças, hoje é na cantina, tá? Quem tem crianças aí, para não ficar correndo, ou você segura, fica no colinho, ou vai para a cantina tomar nada lá. Queria que os irmãos, tem os textos aí, as coisas ou não? Isaías capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5 a 7. O que está acontecendo, hein? Conversaiada. Diz assim, isso daqui é o profeta Isaías. Estava acontecendo um drama familiar. O primo dele, que era o rei Uzias, havia morrido, uma enfermidade grave, e ele morava no palácio juntamente com seu primo, no palácio, e ele passa por uma insegurança ministerial, uma insegurança pessoal e uma insegurança em relação ao como que ele estava vivendo a vida com Deus. Amém? Queria que os irmãos, o Wildner, o pessoal, os músicos, sentassem aqui, ó, na frente, já. Ó, tem lugar aqui, ó, pode ser aqui na frente. Os irmãos que não estão de plantão, só os que estão de plantão podem ficar lá, mas... Amém? E ele estava orando, provavelmente orando, estava num momento com Deus, e aí o Senhor aparece para ele. Que diz no texto, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. E quando ele se depara com a presença de Deus, ele diz exatamente isso que nós vamos ler agora. Então disse eu, o quê? Ai de mim, pois estou perdido. Pergunta assim, fala para o seu irmão assim. Por quê? Ele estava falando ai de mim. Por que ele estava falando que ele estava perdido, ele estava lascado? Por quê? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Muitas pregações que você vai ver na internet, no YouTube, e muitas coisas que nós falamos aqui, que vários pastores têm falado, isso tem sido um consenso de um tempo para cá, que as nossas palavras têm uma influência muito grande nas nossas vidas. Mas toda vez que os pastores falam sobre esse assunto, em geral, eles se referem à preocupação que eles têm, que todo líder tem, com as palavras negativas, com aquelas palavras de derrotas, eu não vou conseguir, não vai dar certo, aquelas coisas que puxam para baixo, aquelas coisas que são coisas negativas, que são malignas.
Mas a gente não esquece que todo o processo começa com uma reclamação, uma murmuração, um descontentamento. Esse descontentamento do coração, ele começa a ser verbalizado. Ah, não estou contente, não estou afim, não sei o que lá. E aí ele vai se desenvolvendo. Fala para o teu irmão assim, desenvolvendo. E qual é o ápice da murmuração? É o chamado palavrão. Nós vemos aqui o profeta Isaías, diante do Senhor, reconhece que ele era uma pessoa boca suja, ou lábios impuros, né? Uma forma até bonita de falar, mas boca suja. E não somente ele era um homem de boca suja, mas ele também reconhece que toda a cultura e todo o povo daquela época era um povo de boca suja. E ele está dizendo o seguinte, que eu estou perdido. E uma coisa que me chama a atenção positivamente em relação ao nosso irmão Isaías aqui, é que, ao contrário de muita gente, ele reconhece. Ele pelo menos... Ei, Macedo, foi o Denis que fez isso aí. Está querendo dramatizar, né, a palavra, né? Ele reconhece que é impuro e que o povo inteiro é um povo boca suja. Irmãos, é diferente a situação do profeta Isaías do que da nossa época? Vou fazer de novo. É diferente a situação da época dele e dessa época? É diferente do que ele estava vivendo, do que nós temos vivido. Quem reconhece que tem andado em ambientes, que tem ficado preocupado ou ficado atormentado com esse tipo de coisa? Quem aqui admite que tem ficado preocupado? Olha, terrível, né? Pouca gente tem ficado preocupado. Quem aqui admite que vive num ambiente, numa sociedade de gente boca suja aqui? Amém. Então, é o Senhor. Diferentemente do profeta Isaías, que diz assim, estou lascado, eu estou perdido, eu estou mal porque eu sou boca suja, e meus irmãos, meus compatriotas são pessoas de boca suja, falam palavrões. Ao contrário disso, muitos de nós temos não só admitido que é normal o uso de palavrões, de palavrões, mas não somente isso, nós começamos nós também, usarmos palavrões no nosso dia a dia. É sobre isso que eu quero discorrer essa manhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu reconheço, irmãos, que quando nós fomos chamados para a família do Senhor, o Senhor, Ele começa a nos transformar. O novo nascimento é um processo imediato. Você nasce de novo, você é de Deus, você agora começa, só que você começa um processo de transformação. Muitas vezes a pessoa, ela tem muitas coisas na vida dela, filosofias, forma de pensar, coisas que ela pensa a respeito dela mesma, algumas identidades que nós permitimos que o inimigo colocasse em nós, alguns julgos que nós permitimos que Satanás colocasse em nós, e nós deixamos, e quando nós conhecemos o Rei dos Reis, Ele começa com o seu Espírito que habita em nós, a revelar quem somos nós, o nosso valor, e o que Ele pretende para nós. E aí começa um processo de cuidado paternal. Então eu quero, em nome de Jesus, querido, que você não receba essa palavra como uma bronca, como alguém que está aqui despejando regras aqui em cima. Não é do meu feitio esse tipo de coisa, ficar despejando regras, porque eu me incluo junto com todos, em todas as exortações que saem dessa minha boca. Eu reconheço que eu sou o primeiro que necessita
disso. Eu nasci eu fui criado, na infância praticamente inteira, foi num bairro da Moca, que na época, não sei como está agora, mas na época a grande parte dos moradores eram imigrantes espanhóis, imigrantes italianos. E eles vieram para o Brasil, e a primeira coisa que os brasileiros fizeram foi ensinar eles a falar palavrão. Não é possível, porque o povo que falava palavrão, para cada uma palavra, né, cada 10 palavras que eles falavam, 11 eram palavrões. E eles não falavam só os palavrões que eles aprendiam no Brasil, mas eles também traziam os seus palavrões de lá, da Itália. E alguns, estou falando aqui, alguns irmãos começam a lembrar, né? Ei, tal coisa. E o grande problema do palavrão é que nós que fomos criados na rua, nós que fomos das paradas daí por aí, nós aprendemos palavrão. E o palavrão, ele passou a fazer parte da nossa memória. Então, é uma luta. Fala assim para o teu irmão assim, ora pelo teu pastor. Porque o teu pastor, irmãos, ele faz uso da palavra. E a pessoa que fala bastante, a pessoa que faz muito uso da palavra, costuma a usar a munição que tem quando fala. E se a munição for em maior quantidade, dependendo da munição, ele vai usar. E a minha infância, na Moca, na italianada, na espanholaiada lá, foi uma infância de aprendizado nessa área. Então, se você é filho de cristão, filho de crente, e seus pais não falavam palavrão, você é um privilegiado. Provavelmente você, quando ouve um palavrão, você que foi criado num lar evangélico, quando você ouve um palavrão, você fica chocado, você acha nojento, você acha baixo. Mas a pessoa criada como eu, e com muitos aqui, no meio da rua, e com os manos na rua, aprendeu muita coisa. Então, tudo está lá. Só esperando uma brecha. Só esperando o momento que você está mal com Deus. Só esperando o momento em que você percebeu que você pode murmurar, que você achou que você pode murmurar, falar alguma coisa negativa, e isso pode se desenvolver para um palavrão. Os palavrões, irmãos, são como icebergs, ou a ponta do iceberg. Quem sabe o que é um iceberg aqui? Um iceberg é uma montanha enorme de gelo que está afundada no mar e tem uma pontinha. Aquela pontinha de gelo são as palavras, mas por trás existe toda uma história e todo um trabalho que foi feito durante tantos anos. Então, alguns de nós, diante da sensação de impotência diante do vício, porque isso é um vício, falar palavrão é um vício, começamos a racionalizar. O que é racionalizar? É quando você começa a dar desculpa. Então eu vou falar aqui algumas desculpas que nós damos, porque eu já ouvi, na primeira vez que eu vi uma desculpa, que eu dei muita risada, foi um irmão lá no curso de libertação da Neuza Tioca, como chama? O pastor Milton, né? Ele falou assim, algumas pessoas chegam e dizem assim, eu falei, desculpa, escapou. Fala para o teu irmão assim, tudo que escapa é porque estava lá e estava preso. Então, se não tem nada preso, não tem como escapar. Só vai escapar aquilo que está preso. Então, eu falo palavrão mesmo, porque é um vício, alguns dizem. Porque é um vício. Eu não consigo, já tentei parar, mas é um vício.
E já que é um vício, então, puxa vida, tem explicação, né? Tenho um adicto, né, de droga, tenho um adicto de cachaça, tenho um adicto de palavrão. Então, você vê que coisa, é um problema sério. Só que, meu irmão, fala para o teu irmão assim, o cristão, filho de Deus, boca suja. Pastor, mas na hora que eu falo palavrão, eu não falo com aquela intenção. Eu não falo com perversidade, assim. É uma forma de comunicação. Agora, é muito comum, isso entrou para o meu vocabulário. Isso já está no meu... Eu simplesmente não sei. Tem coisas que, quando me faltam palavras, eu não me lembro de alguma melhor palavra, porque diante de uma situação de estresse ou numa situação de injustiça contra a minha vida, e eu não consigo enxergar outra forma de rebater ou de lutar contra, a não ser pelo palavrão. Irmãos, eu vou te confessar, eu me interesso muito por política, assisto lives de pessoas, porque é um assunto muito atual. Nós estamos correndo um sério risco de perdermos as nossas liberdades, então nós não podemos ficar alienados, mas infelizmente, as pessoas que têm mexido com política, eu não sei na esquerda, eu ouço mais o pessoal de direita, mas, meu Deus, quanto palavrão. Vocês têm percebido que eu não tenho compartilhado, eu não compartilho nada, até uns irmãos me contaram esses dias, pastor, me fala as coisas, eu vejo que vocês escrevem algumas coisas legais, aonde que o senhor aprende essas coisas? Então, eu não posso, porque eu sou pastor, eu sou um servo de Deus, e jamais eu vou compartilhar essas pessoas, apesar de elas estarem corretas, terem uma visão legal, mas elas, por causa dessa cultura da boca suja, não tem como você compartilhar eles. Não tem como, porque eles falam muito palavrão. Alguém confirma o que eu estou falando aqui? Aí você fala assim, puxa vida, o camarada está falando uma coisa legal, mas eu não vou compartilhar. Porque não dá, não tem condições. Aliás, eu tenho mandado recado para eles, mandado recados lá, até superchat eu já mandei lá, escrevendo assim, não fala, eu vou compartilhar, eu quero compartilhar você, cara, mas você fala muito palavrão. Aí teve um que falou assim, leu lá, a senhora Rairine disse que, não, pode deixar que hoje eu não vou falar palavrão. Aí quase que eu falei um palavrão, né? Xingando. Senhora Rairine. Aí eu pus lá, vocês perceberam que eu mudei o meu nome do meu perfil? SR Rairine. Aí alguns põem, pastor senhor Rairine, né? Porque o pessoal liga para mim, e telefone, né? Senhora Rairine está, né? Porque o meu nome que termina com E é terrível, né? Quem tem homem que tem nome que termina com E, vira e mexe é confundido com... só eu mesmo. Puxa vida. Tá bom. Quando falo palavrões, eu não estou sendo perverso. Tudo bem, irmãos, eu acredito em você. Mas a questão não é essa. A questão que você falou. A questão que você anda falando. Aí tem alguns que são mais sutis na argumentação. Não, veja bem. Quando você vê o cara falando veja bem, já vem besteira, né? Veja bem. A definição do que é palavrão é uma coisa muito subjetiva. Então, assim, porque assim, não é palavrão. Hoje em dia, você falar isso não é palavrão. Entendeu? Isso daí é uma questão cultural, uma questão de linguística, né? De linguiça lá. De uma questão de vocabulário que vai se... Porque o vocabulário, segundo a ideia, né, hoje de educacional, vocabulário é uma coisa... ela é realmente móvel, mas não nesse nível. É uma coisa, assim, mutável. Então, vamos lá, palavrão. Palavrão ele pode ser, segundo a etimologia, palavrão, tudo que tem ão no final, em geral, é um pós-fixo, né? Um sufixo de aumento, né? Então, palavra grande, ou palavra difícil,
palavrão. Mas não é nesse sentido que nós estamos falando. É no sentido de palavra de baixo calão. Palavra chula. Palavra suja. Palavra que tem cunho de imoralidade. Em geral, o palavrão, ele carrega por trás um sentido de sexualidade. Mas uma sexualidade vista não com os olhos daquele que criou o sexo, que é Deus, mas uma sexualidade corrompida, nojenta, chula, baixa. Pessoas que falam palavrão, elas estão, na verdade, usando palavras sujas, palavras feias, palavras obscenas, imorais. Existem alguns problemas em relação às palavras, e não é disso que eu estou falando, mas é bom a gente citar, que existem diferenças regionais, ou regionais nacionais, ou regionais internacionais. Algumas palavras que para nós são palavras, são palavrões, em Portugal, por exemplo, são palavras normais. Se você for observar, for pesquisar, você vai ver que tem muitas palavras que se falam em Portugal que são para eles normais, são objetos, são coisas, são situações, e para nós são palavrões. Existem também diferenças aqui mesmo no nosso país, coisas que no Nordeste, para o paulista é normal, lá no Nordeste é palavrão. Então, eu não vou exemplificar, porque pode ser que tenha algum nordestino aqui que fique espantado. Mas algumas coisas são, dependendo do lugar que está, se torna um palavrão. Mas, em geral, nosso país ele tem uma unificação, mais ou menos, de língua, mas existem problemas regionais que, em alguns lugares, são palavrões. Outra questão é questão de época. Em algumas épocas, tal coisa era palavrão, e nas outras, de tanto ser usado, acabou entrando e tendo um outro sentido. Então, isso acontece, mas também de bem pouco, é muito pouco isso. O que nós estamos aqui falando, irmãos, são palavras impróprias. Em todas as culturas e todas as línguas, existe o palavrão. Então a gente começa a enxergar que não é uma questão do Brasil, é uma questão espiritual, é uma questão de corrupção da língua. Presta atenção, irmãos. A nossa capacidade de falar, presta atenção no que eu vou falar, fala assim para o seu irmão. A tua capacidade de falar é aquilo que te diferencia dos animais. Então, se existe uma coisa que o inimigo, ele busca corromper, se existe uma coisa que ele tenta destruir, é a nossa linguagem. Que na hora que ele destrói a nossa linguagem, ele consegue destruir uma parte da nossa expressão como ser humano. E a nossa linguagem define quem nós somos. Então, o que eu quero chamar a atenção, irmãos, não é só errado ou pecado você falar coisas negativas, não vai dar certo, não vou conseguir, desse tipo de coisa. Não, irmãos. Tem muita coisa que você acha que é normal, mas é palavrão. No Brasil, é tão comum isso que, entre os amigos, muitos não se cumprimentam mais como bom dia, boa tarde, olá, tudo bem, como tá? Não, irmãos, é um palavrão.
A pessoa se encontra com outro, já xinga a mãe, já fala que a mãe do outro é mulher de vida fácil. Não, como assim mulher de vida fácil? Então, o problema, irmãos, é que chega uma hora que as pessoas usam tanto o palavrão que elas esquecem que as palavras no mundo espiritual, elas têm significado, e elas não só têm significado, elas têm influência. Quando você chega para uma pessoa e fala que a mãe dele não é uma mulher que vende o corpo, através de um palavrão, de uma palavrinha, ou de uma denominação, você está jogando, você está amaldiçoando a família daquela pessoa. Você está dizendo que o espírito de prostituição seja estabelecido na vida daquela pessoa. Para esse que está falando, não está falando com a intenção. Mas no mundo espiritual, irmãos, não é só a intenção que vale, não. No mundo espiritual, tudo vale, os símbolos valem. Se você pensa, irmão, que você colocando uma camiseta que fala um palavrão, e você não sabe que era um palavrão, mas está em inglês, que aquilo não tem sentido no mundo espiritual, você está muito enganado. Tudo tem sentido. Tudo é uma demarcação. Se você acha que não tem importância aquilo que você marca o teu corpo, as coisas que você fala, a roupa que você coloca, tudo é demarcação. Nós não somos seres só espirituais, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos um ser tripartido. Então, tudo que mexe com o nosso corpo, tudo que mexe com a nossa alma e tudo que mexe com o nosso espírito é absolutamente relevante. Tanto é, irmãos, que quando Jesus voltar e nós nos encontrarmos no céu, o nosso corpo será transformado. Não vai ser outro corpo. Vai ser esse corpo que você tem que vai ser transformado. A terra dará os seus mortos. O fogo devolverá os seus mortos. Tudo será reconstituído. E nós seremos glorificados. E aqueles que vão para a eterna condenação também serão restaurados para a eterna condenação. Então, sofrerão no próprio corpo. Quem está entendendo o que está sendo falado? O que a Bíblia diz sobre palavrões? Irmãos, eu peguei aqui alguns poucos versículos, nós vamos trabalhar bastante com textos bíblicos. Mas esses poucos que eu peguei, um só já seria suficiente, amém? Mas vamos lá. Eu quero que a nossa alma, o nosso espírito, que é a CQL, seja uma igreja santa, continue santa e permaneça santa, mas seja uma igreja vitoriosa, porque eu sei que uma linguagem maligna, que uma linguagem suja, que uma boca suja, que um ouvido sujo, que uma mente suja, ela pode levar uma igreja, pode levar uma pessoa a não conquistar aquilo pela qual Deus planeja, ou há um atraso muitas vezes, porque algumas pessoas não conseguem, ou não se preocuparam, ou nunca ouviram uma palavra dessa. Mas eu preciso falar, irmãos, como representante, como servo do Senhor, eu preciso ensinar os irmãos a ter uma linguagem segundo os padrões do Senhor. E a Bíblia fala de uma linguagem dos seguidores de Jesus. Eu não sei se você sabe, irmãos, quando Jesus morre e começa uma perseguição na igreja, você sabe uma das formas que os inimigos, que os perseguidores tinham para localizar ou para identificar um que era cristão, era pela forma que ele falava. Um cristão de verdade é fácil de você identificar.
Se você conversa 1 minuto, 2 frases que você ouve de um cristão, 3 frases, 4 frases, você já percebe, não somente se ele é ou não cristão, mas você percebe a profundidade e o nível de cristianismo que essa pessoa é envolvida, pela linguagem. E também ao contrário, é verdade. Pela linguagem nós podemos identificar quando uma pessoa é desconectada com o andar em família cristã. Vivemos numa sociedade, num país, Brasil é um país que se diz cristão. Nós temos princípios, muitas pessoas que acreditam em Jesus, acreditam em Cristo, acreditam em Deus, respeitam, frequentam os cultos e frequentam as missas e frequentam lá a sessão espírita, frequentam sua religião. A questão não é ser ou não religioso, a questão é ser ou não frequentador de A ou B. A questão, irmãos, é que quando uma pessoa nasce de novo, começa um processo de limpeza. E uma das primeiras coisas que deveria ser limpa, é a nossa forma de falar. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? A Bíblia diz, falar palavrão é falar de forma perversa. Se você estudar a palavra perverso, é aquilo que corrompida, forma inadequada, forma suja. Olha isso que diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 24. Desvia de ti a malignidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos seus lábios. Muita gente, irmãos, não sabe que quando você diz alguma coisa, você está atraindo, você está chamando demônios. Você sabia que palavrão, ou palavras de murmuração, de reclamação, ou de ofensa, são palavras que sinalizam pouso de demônios na vida de uma pessoa? Irmãos, eu não estou falando aqui para amedrontar ninguém, influência psicológica, nada disso. Eu estou falando o que a Bíblia, nós vamos ler aqui muito texto. Imagina, irmãos, um aeroporto durante a noite, como que os aviões eles conseguem aproximar instrumentos, mas também tem uma parte humana. E eles se aproximam através daquelas luzinhas, irmãos, os palavrões, irmãos. E a murmuração são aquelas luzinhas para os demônios virem e pousarem na vida de uma pessoa. Os palavrões, eles poluem a tua vida espiritual, eles poluem o teu pensamento. A murmuração, ela polui o teu futuro. Ela suja o teu futuro. E no meio dessa sujeira, imagina um rio sujo, quanto mais sujo, sujando, ele para de dar peixes. Muitas pessoas não entendem, falam assim, mas o que está acontecendo com a minha vida? Ela não anda, ela não caminha, ela não avança. Então, irmãos, é porque a tua linguagem não condiz com a linguagem de alguém que é vitorioso em Cristo. Ah, pastor, mas o meu patrão ele é rico e ele fala palavrão. Então, irmãos, é o que ele vai ter. Nós não somos eles, nós somos o povo de Deus. Nem melhores nem piores, mas somos diferentes. E ele está dizendo aqui, desvia de ti a malignidade. Irmãos, as palavras, elas nos classificam, ou elas nos desclassificam. Quem já ouviu falar assim, esse é um desclassificado? Então, o que quer dizer que uma pessoa é desclassificada? Porque ela caiu no padrão. Se existe um padrão de classes, né? Ela caiu do padrão. Olha o que diz, em Provérbios 6,12. O homem viu, né, viu aqui é viu com L, de vileza, de coisa baixa. O homem viu, o homem iníquo faz o que, irmãos? Fala palavrão. É boca suja.
anda com perversidade na sua boca. Você sabe por quê, irmãos, que muitas vezes a gente acha que não é, que está tudo certo? Porque na Bíblia, a Bíblia não usa a palavra palavrão. Onde que está na Bíblia que não pode falar palavrão? Então, irmãos, perversidade de língua. A nossa linguagem, ela determina se você é justo ou você é ímpio. O mundo espiritual não te analisa pelo que você, a beleza dos teus olhos, a beleza do teu cabelo ou a marca da tua roupa. O mundo espiritual, ele observa aquilo que você fala. Porque aquilo que você fala é aquilo que você pensa. Olha o que diz: o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas malignas ou coisas más. Vocês estão vendo aí a polarização? De um lado nós temos o quê? O ímpio, que imagina coisas ruins e fatalmente vai falar coisas ruins. Do outro lado você vê o justo, que imagina coisas boas, que imagina a verdade, que imagina a palavra e fala a palavra. As nossas palavras, irmãos, mostram que tipo de fonte que nós somos. Se somos uma fonte contaminada, se somos uma fonte suja, se somos uma fonte que não é confiável para hidratar as nações. As nossas palavras, elas mostram que tipo de fonte que há em nossos corações. Olha o que o Senhor Jesus disse para os fariseus: raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas se vocês são maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a nossa boca. A boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Então, alguém que fala palavras baixas, palavras chulas, palavras imorais, do que o coração dela está cheio? De baixeza, de imoralidade, de violência. E aí, irmãos, agora nós vamos bater agora numa coisa muito séria. Fala para o teu irmão assim: toda palavra que você falar serão cobradas no dia do juízo. Pastor, da onde o senhor tirou isso? Mateus 12, 36 e 37, diz assim, 36. Ah, não falei 36, né? Deixa o 37 que eu vou ler o 36. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Eu sou de uma época que quando uma pessoa falava palavrão, a avó, a mãe, falava o quê? Lava essa boca com sabão, rapaz. Dependendo da família, a sua boca ficava inchada, né? Depende do sistema lá educacional, familiar. A minha casa, irmãos, meu pai não permitia, não falava, não permitia, e nem quando a gente falava alguma coisa que envolvesse sexualidade, coisa imoral, ele falava assim: conversa mole. Isso não é conversa de crente. Vou ler de novo, irmãos.
Será que tem como aí colocar o versículo 36, porque ele é muito importante. Eu queria que as pessoas vissem esse texto. Tem como ou não? Não. Ah, está lá. Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil. Vamos ler todos juntos? Se na hora da palavra fútil a gente lê palavrão, tá bom? Que é a mesma coisa. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3 e já. Digo-vos, pois, que de todo palavrão que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Eita, pastor, e agora? Se eu tiver que dar conta dos palavrões que eu falei, então, irmãos, a Bíblia diz que Deus não leva em conta os nossos tempos de ignorância. Diz assim para o seu irmão, assim, até hoje você estava na ignorância. Mas a partir de hoje, começa a contar o palavrômetro. Porque pelas suas palavras será justificado, pelas suas palavras será condenado. Irmãos, a nossa língua, as nossas palavras, elas têm um poder, a nossa língua tem um poder que você não faz ideia. Eu fico apavorado quando eu vejo alguma mãe, algum pai falar alguma coisa, uma imprecação contra um filho. É burra, é burro, incapaz, estrupício, essas coisas que não são palavrões, mas já são malignos. Que no mundo espiritual tem o mesmo sentido, mas daí em diante é um passo a um palavrão. Olha o que diz em Tiago capítulo 3, versículo 6. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual o mundo de iniquidade colocada entre nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pergunta assim para o teu irmão, assim, a tua língua é uma língua celeste ou uma língua infernal? A língua, ela tem a capacidade de levantar uma pessoa, de esclarecer uma pessoa, de mudar o curso da história da vida de uma pessoa, de tirar a pessoa de estado de miséria humana, de miséria psicológica, de miséria física e miséria espiritual e levar a pessoa à nobreza. A língua, ela tem a capacidade de curar enfermidades físicas. Quantas pessoas que vêm conversar comigo e com os líderes da nossa igreja, e no final da conversa a pessoa assim, olha, para falar a verdade, pastor, para falar a verdade, líder, eu entrei nessa sala, eu vim conversar com você, eu estava derrotado, mas agora eu entendo o sentido. Por que eu estou passando por essa situação? Eu estou pronto, disposto a permanecer, a continuar, a avançar, por causa de palavras sábias. A Bíblia diz assim, como, não está aqui porque eu lembrei agora do texto, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, a palavra é uma riqueza. Mas da mesma forma que a palavra é uma riqueza e tem um poder de restauração, de transformação de vida. Tanto é que Jesus é chamado de palavra. Em João diz assim, no princípio é o verbo estava com Deus e o verbo habitou entre nós. Então Jesus é a própria palavra. O palavrão, irmãos, é uma atitude anti-Jesus. Anticristo, anti-verdade, anti-saúde. E ele diz que a língua, ela inflama,
ela põe fogo. Quantos aqui já tiveram a experiência de estar evangelizando na rua, se encontrar uma pessoa e ela diz assim, sou desviado, eu saí da igreja, não quero saber, faz muito tempo que eu saí, e você vai perguntar assim, por que você está assim, por que você é desviado? Ele fala assim, então, porque eu fiquei sabendo que falaram mal de mim, as pessoas fofocaram ao meu respeito. Pastor, mas isso não é desculpa. Pastor, mas essa pessoa está usando isso como desculpa, como justificativa para poder abandonar a comunhão dos santos. Sim, é possível. Mas dependendo, irmãos, do estado, da maturidade de uma pessoa, ela não está pronta ainda, ela não tem palavra de Deus, muitas pessoas não têm palavra de Deus suficiente para se agarrar quando ela recebe uma enxurrada de palavras malignas e negativas. Ou de xingamentos. A primeira coisa, irmãos, que uma pessoa quando fica ofendida, irmãos, vamos ser sinceros, quando que uma pessoa fala palavrão? Quando uma pessoa está nervosa, está em estado alterado de consciência, e ela está nervosa, ela está tendo um mau sentimento. Então, o palavrão, ele é o resultado de um mau sentimento, ou de uma influência maligna. A nossa língua, irmãos, ela pode ser usada com hipocrisia. Pastor, mas eu falo coisas bonitas, eu prego. Olha isso que diz em Tiago capítulo 3, 9 e 10. Diz assim, com a boca, né? Bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus? Como pode? Da mesma boca, né, da mesma fonte, procede bênção e maldição? Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Ele está falando aqui, irmãos, de hipocrisia. Pessoas que falam coisas bonitas, que pregam. Quantos filhos de crente nós conseguimos? Hoje estão na cadeia, presta atenção. Você vai visitar lá a cadeia, a pessoa percebe que você é pastor, ela vem e fala assim, meu pai era pastor, sabia? Mas filho, que você está aqui então, pastor? Você não sabia o que acontecia em casa. Meu pai, quando ele subia no púlpito, ele falava coisas lindas. As pessoas até choravam. Acho que meu pai era meio hipnótico, eles falam, né? Hipnotizava as pessoas, elas ficavam em transe. Mas quando eu chegava em casa, aquilo era um demônio, pastor. Você não sabe aquilo que ele falava para minha mãe, as coisas que ele falava para minha mãe. E algumas pessoas acham que a intimidade de ter uma esposa, de ter um marido, ou filhos que moram tudo na mesma casa, dá o direito da pessoa falar palavrão dentro de casa, porque é um ambiente fechado, ninguém está vendo. Ninguém está vendo? Fala para o senhor assim, ninguém? Fala assim, todo o mundo espiritual está vendo, está ouvindo o que você está falando. Um dos sinais, irmãos, de sabedoria numa pessoa é o vocabulário que ela tem. Olha isso que diz em Tiago 3,13, diz assim, quem dentre vós é sábio, entendido? Mostre pelo bom procedimento as tuas obras em mansidão e sabedoria. O que é bom procedimento? Irmãos, a gente pensa em procedimento, coisa que nós fazemos com as mãos, né? Coisa que nós... Não, irmão, procedimento é 99% aquilo que nós falamos. Ele procedeu bem comigo. Você chega para um vendedor e fala assim, o cara foi firmeza, ele procedeu bem comigo. Você está dizendo, ele foi agradável. Como ele foi agradável? Falando coisas. Pois não, Senhor, boa tarde, boa noite, tudo bem, o Senhor deseja, posso te ajudar. São palavras educadas. Você quer falar em palavras educadas, irmão, você quer ver
é em chão de fábrica, o negócio pega. Você quer ver o negócio? É escritório, o negócio pega. E nós, irmãos, povo de Deus, a gente está lá no escritório, a gente está lá no chão de fábrica, no meio daquele monte de gente falando palavrão, aquela linguagem é constantemente repetida. A pessoa que está numa loja, está atendendo pessoas, ela já recebe o cliente, recebe lá a pessoa, já falando, reclamando uma situação que ela precisa resolver, e falando palavrão, e xingando, e falando coisas negativas. Isso, irmãos, vai entrando na nossa mente, e se você não tiver uma proteção, você acaba reproduzindo aquilo que nós falamos, que você ouve, que a gente ouve. Olha isso, irmãos, que diz em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Existem outras versões que está, não vos enganei. As más conversações. Porque a palavra que eles usam é companhia mesmo, é gente que você anda junto. Mas qual o problema de você andar conjunto? Como que uma pessoa pode corromper a tua mente? Ou corromper a tua forma de se conduzir? É aquilo que ela fala para você. Por isso que a palavra original, ela tem esses dois sentidos, de pessoas e aquilo que essas pessoas falam também. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós vivemos uma sociedade em que essa palavra bons costumes é sempre citada pelos professores na faculdade, pelos sociólogos, como uma coisa hipócrita, como uma coisa, não, irmãos, bom costume, não existe coisa melhor que um bom costume. Todo bom costume que você consegue adquirir, seja de comer bem, seja de falar bem, seja de se exercitar, ou de trabalhar. Por exemplo, tem pessoas que não têm o costume de trabalhar. Para as pessoas que não têm o costume, um bom costume de trabalhar, o que vai acontecer com essa pessoa é a vergonha, é a pobreza, é a miséria. Eu já vi gente, irmãos, pedindo a conta de empresas boas, o cara trabalha numa multinacional, com um monte de com plano de saúde, com salário bom, mas aí começa aquela historinha, peãozada começa a falar, você vê que nós estamos ganhando aí, essa miséria, isso aqui lá, e aí começa aquela zum, aquele papo, e a pessoa começa a ficar desanimada com o próprio trabalho dela, por causa de conversa. A pessoa está trabalhando, aí vem a pessoa reclamando do marido, da esposa. É isso mesmo, eu vou não sei o que lá, eu vou me separar, não sei o que. Aí a pessoa fala assim, é isso mesmo, tá certo, e é isso aí mesmo. E começa a adquirir, irmãos, uma ideia errada da vida através de conversa. E isso, irmãos, tem o seu ápice quando a pessoa fala palavrão. Olha isso que diz em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe quer dizer suja, imunda, lixo. Não saia nenhuma. Fala para o teu irmão assim, nenhuma. Fala assim para o teu irmão assim, minha só. Aí fala para o teu irmão assim, não, nenhuma. Mas eu falo pouco. Nenhuma. Mas eu falo só na hora que eu estou nervoso. Mas eu não falo com aquele sentimento. Nenhuma. Efésios 5:4 diz assim, nem baixeza, nem conversa tola, ou conversa mole, né? Nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça. Aqui, irmãos, ele está falando de palavrão, ele está falando de conversa imoral.
Eu sei, irmãos, que o povo de Deus é um povo engraçado, é um povo feliz, um povo alegre, mas tem hora que a gente passa do... Eu vou, irmãos, admitir, tem hora que o povo de Deus, nós como povo, a gente passa dos limites. Tem coisa que não deve ser citada no nosso meio. Tem coisa que não deve ser falada. Irmãos, existem coisas que nem são palavrões. Algumas malignidades que quando eu tenho que falar aqui no púlpito, porque para explicar um ponto, eu sinto uma dificuldade grande, porque me incomoda falar algumas coisas. Então, algumas coisas, para poder me expressar, eu troco o nome, para poder explicar o que eu quero dizer. Porque até aquilo não é bom citar, não é educado citar, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes. Ah, uma coisa engraçada, não convém. Mas antes devemos falar coisas graciosas, palavras benditas e graciosas. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Não, nós temos que nos despojar, abrir mão. Eu sei que a sua carreira de palavroneiro, acabei de inventar essa palavra agora, a sua carreira de falador de palavrão foi uma carreira muito próspera, muito vibrante, mas fala para o teu irmão assim, hoje, não, mas fala assim, fala apontando, diz, hoje acabou a tua carreira de falador de palavrão. Por quê? Fala assim, porque hoje eu estou me despojando, estou abrindo mão desse recurso verbal. Olha o que diz em Colossenses 3:8. Mas agora, despojai-vos também de tudo isso, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras sujas da vossa boca, das palavras torpes. Depois, se você tiver dúvida de alguma coisa, anota essas palavras, depois vai pesquisar no dicionário. O que é torpe? O que é palavra torpe? Para você não dizer que o pastor está viajando. Olha lá, palavras torpes da vossa boca. Pastor, fala assim, pastor, como deve ser minha palavra? Colossenses 4:6 diz, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O que é temperado com sal? São palavras agradáveis, palavras que têm gosto, palavras que têm sabor, palavras que são úteis, palavras que curam, palavras que conservam. Isso é palavra com sal. Porque, irmãos, numa igreja como a nossa, numa igreja em que tem a ideia de que todos aqui ou são pastores, ou são pastores em treinamento. Nós estamos sendo aqui treinados para cuidar de pessoas. Alguém fala assim, mas eu não tenho chamado para cuidar de pessoas. Não tem chamado? Então, por favor, se você tem filho, dê ele para mim, porque eu tenho. Eu não tenho capacidade de cuidar de pessoas, então dê o seu filho para mim, porque é uma responsabilidade você ficar com uma criança. Porque não existe coisa mais séria do você criar mas é meu filho. Então, irmãos, Deus te chamou para representar o Pai, para adotar aqueles que foram abandonados, aqueles que estão longe de casa. Olha isso, Tito capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo para Tito, diz assim, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade, use linguagem sadia.
contra o qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer ao vosso respeito. Tito 2,12 diz assim: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Piamente quer dizer de uma forma santa. Amém? É necessário mais algum argumento bíblico? Não. Então, se você tem o costume de falar palavrão, então hoje começa um trabalho. Se você sair daqui hoje, irmãos, e nunca mais falar palavrão, ótimo. Mas nós sabemos que as nossas lutas nem sempre são assim, imediatas, fáceis. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou dar algumas dicas que eu recebi do meu líder, da pessoa que me liderava quando eu vim para Jesus. Graças a Deus que aquilo já me incomodou. Por quê? Porque meu pai, ele dizia que eu não deveria falar. Então, eu fui criado com vergonha de fumar, com vergonha de falar palavrão. Então, isso, quando eu fui para o mundo, fiz tudo isso, mas quando eu voltei para Jesus, eu sabia o que era o certo. E aquilo me incomodava. Eu falava palavrão e eu falava mesmo. Então, o irmão que me evangelizou, eu ia conversar com ele, eu tinha que todo tempo, desculpa, boca suja, desculpa, eu ficava o tempo todo. E aí um dia chegou uma hora que eu falei assim, me ajuda, por favor. E ele me deu algumas dicas, e com os anos eu fui aprendendo algumas coisas. Então, primeira coisa, irmãos, dicas para você se curar. Primeiro, você precisa saber que você precisa parar de falar palavrão. Parar de ficar racionalizando. Irmãos, no mundo, aí lá fora, nas quebradas, algumas pessoas acham bonito. Você quer ver uma coisa que eu vi isso já. Pessoas adultas ensinando criança a falar palavrão. A criança nem fala quase nada, malemar fala mãe, pai, água, dá. E aí o adulto já começa a ensinar, e quando ele fala, todo mundo, kkkk, é engraçado. Antigamente, palavrão, quem falava mais palavrão eram os homens, pessoas do sexo masculino. Mas hoje, as mulheres falam tanto, ou muitas vezes mais ainda do que os homens. O que para mim, não faz diferença nenhuma. Todos nós somos, diante de Deus, temos o mesmo valor, então todos nós temos que ter nobreza, homens e mulheres, mas hoje as mulheres falam. Porque para algumas pessoas é bonito. É uma estética diabólica, mas... Então isso acabou virando uma cultura no nosso meio. Então, a primeira coisa, você precisa saber que você precisa parar. Fala para o seu assim, você precisa parar. Ah, pastor, eu não falo, o irmão falou para mim que eu preciso parar. Então, tá bom, então você já não fala, então ótimo. Mas você precisa parar de falar palavrão. Por quê? Por todos esses motivos que eu falei, que nós vamos ter que dar conta, porque polui nossa vida, porque é linguagem do diabo, os demônios falam palavrão. E quem fala palavrão, quem fala palavras malignas, falam palavras do maligno. Ora, bolas. Primeira, saiba disso. Devo parar, porque me faz mal. Segunda coisa, comece a prestar atenção nas suas palavras. Não saia falando qualquer palavra em qualquer tempo, sem antes pensar o que você está falando. Essa dica que eu estou dando, ela vai resolver um monte de problema corporativo, no trabalho, na comunicação.
Porque muitas vezes a gente fala coisas que são mal entendidas porque a gente não pensa no que vai falar. Você vai, fala assim. Então, você está diante de uma situação estressante, você foi ofendido, ou você deu uma martelada na mão, então, vai falar alguma coisa, irmãos? Pensa no que você vai falar. Ah, mas não dá tempo. Dá tempo, sim. Nosso pensamento, ele é fração de segundo. Nós conseguimos pensar. Pensa no que você vai falar. E já na hora que você pensa, já faz juízo. Se aquela palavra vai te amaldiçoar a tua mão, amaldiçoar o teu trabalho, amaldiçoar o teu filho, amaldiçoar Deus. Existem palavrões, por exemplo, os italianos, eles têm palavrões que amaldiçoam a Deus, irmãos. Tem palavrões italianos e espanhóis que amaldiçoam a vida. Coisa séria. Coisa séria. Amém? Primeira coisa, preciso parar. Consciência que eu preciso. Segunda coisa, segunda dica, prestar atenção em tudo que você vai falar. Ah, pastor, mas eu falo bem baixinho assim, né? Tem gente que né? Ah, não fala assim para não pegar mal, mas... Interessa, irmãos. O mundo espiritual não tem orelha. O mundo espiritual ouve. O mundo espiritual só não consegue saber o que você está pensando. Mas ele consegue implantar pensamento na tua cabeça. Como? Ele fala, o mundo espiritual fala. E muitas vezes você está reproduzindo uma coisa que eles estão falando. É o que a Bíblia chama de doutrina de demônios. Pensa no que você vai falar. Aquela palavra que você vai falar é para edificação, é para destruição, é para cura, é para levantar ou para derrubar? É para ajudar ou para atrapalhar? É para amaldiçoar ou para abençoar? O que é para que essa palavra? Dependendo daquilo. Ah, mas eu não quero falar coisas boas, então não fala nada. Fala para o teu irmão assim, quando você não quiser falar palavra boa, fica quieto! Pastor, eu não consigo. Terceiro lugar, peça ajuda. Para quem que eu peço ajuda? Para todo mundo. Para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu líder, para os seus amigos ímpios. Pastor, eu vou pedir ajuda para os meus amigos. Sim. Chega para os seus amigos e fala assim, olha, eu sei que vocês vão dar risada, vocês vão tirar um sarro da minha cara, mas a partir de hoje eu não quero mais falar palavrão. E eu quero fazer um pedido. Toda vez que eu falar um palavrão, vocês façam escarcéu. Você sabe o que vai acontecer? Você vai parar de falar palavrão e eles também. Que eles vão começar a ver que é ridículo. Peça ajuda. E na hora que alguém fala assim, mano, isso é palavrão. Não é não, é palavrão. Não é não, é. Aceita. Aceita que dói menos. Então, peça ajuda. Fala assim, por favor, me ajudem. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa. Tanto com palavras malignas, com um palavrão, é uma questão cultural. Muitas vezes você chegou no Evangelho, tem um monte de coisa errada. Eu acho muito interessante o depoimento da pastora Joyce Meyer. Quem já leu o livro dela? Aliás, ela tem um livro, né, chamado Eu e Minha Boca Grande. E é interessante que ela fala assim, irmãos, quando eu cheguei nos caminhos do Senhor, eu era tranqueira. Foi abusada pelo pai. Uma vida terrível. De miséria, de pobreza, de chulé, de coisa baixa, de baixeza.
E aí ela conheceu hoje, que é o marido dela, um homem chamado, acho que pastor David, uma coisa assim, Dave, né? E ele disse que ele era o contrário, ele era um cara correto, certo, equilibrado, que não estourava. Porque ela era assim, ela estourava, falava pelos cotovelos, e ofendia, e brigava, e rompia com todo mundo. É pessoa rixosa, confusenta. Outra palavra que eu sou o rei do neologismo, né? Confusenta. E ela disse que quando casou com esse homem, ele começou a falar, não é assim. Não é assim que fala. Faz assim, faz de novo, vamos de novo, fala assim. Ele foi ensinando ela. Calma. Você não vai resolver as coisas dessa forma, calma. Pensa no que você vai falar, pensa no que você vai fazer. Aí ela começou a aprender. Irmãos, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter paciência conosco mesmo. E ter paciência, você líder. Agora, tem uns líderes que eu estava falando que estavam se deliciando. Eu falei assim, agora eu vou detonar meus discípulos. Aqueles miseráveis. Fica lá falando. Então, irmãos, presta atenção. Não é para você sair daqui e sair sendo o chicote do mundo. Cambada de gente, vocês vão tudo para o inferno. Imagina o cara chega no chão de fábrica e fala assim, ó, vocês vão tudo para o inferninho lá, porque vocês são tudo falador de palavrão. Eu sou, glória a Deus, e vocês são os tranqueira véia. Não, irmão. Tem que ter paciência, vai ensinando com sabedoria, ensinando com posicionamentos firmes, graciosos. A única forma de você combater a falta de graça, a desgraça, a malignidade, é você ser benigno, você ser gracioso. Não adianta vir com chicote e obrigar as pessoas a mudar de uma hora para outra. Então, começa você a se transformar. Não é para você se sentir superior, é para você estar correto. E começa a ajudar. Então, você que é líder, chega para os seus discípulos. Como que tem sido sua linguagem? Né? Ajude. Peça ajuda e ajude. Peça ajuda e ajude. Quarto lugar. Essa é a dica que o meu líder me deu, o cara que me evangelizou me deu. Substitui as palavras. Imagina, diante do seu chefe, o chefe fala alguma coisa, você, ao invés de falar um palavrão, de xingar, né, de ofender, de xingar, você pode, pastor, então quer dizer que eu não vou reagir? Não, irmãos, tem hora que é necessário a reação. Nós não somos um povo complacente, um povo que aceita. Irmãos, nós somos homens e mulheres, nós somos pessoas inteligentes. Fala para o irmão assim, você é uma pessoa inteligente. Você não é dominado, nem pela mídia, nem pela maioria. Então você é uma pessoa inteligente. Então essa inteligência, irmãos, dá a nós a capacidade de nós substituirmos, nós reagirmos, que nós somos inteligentes. E uma pessoa inteligente, ela não fica passível, ela reage, mas ela reage da forma correta. Então, por exemplo, ao invés de você xingar, que lá, você chama a pessoa, fica de frente para ela e diz o quê? Eu estou bravo com o senhor. Eu estou bravo com você. Eu não estou satisfeito com essa situação. Vamos resolver essa situação? Isso é coisa de gente inteligente. Irmãos, sair na pancada, puxar a peixeira, falar palavrão, xingar, é coisa de gente sem cérebro. Pastor, mas eu era assim então. Antes você não tinha cérebro, agora você tem. E não só você tem um cérebro, você tem a mente de Cristo. Porque Cristo, irmãos, quando ele tinha que confrontar, ele confrontava. E confrontava com palavra. Você nunca vai ver ele falando palavra baixa. Mas ele chama pessoas de raça de víboras. Você vê o apóstolo Paulo levando uma bofetada no meio da cara. E ele dizendo para o camarada assim, Deus há de te ferir, parede branqueada.
Entendeu? Você vê que o cara está fazendo um corpo mole e você fala, você tem a capacidade de dizer, você não acha que a sua vontade está muito enfraquecida? Então, irmãos, a nossa inteligência, e logicamente o enriquecimento do vocabulário, nos ajudará a substituir aquelas palavras por outras, para que você continue se expressando e resolva as coisas sem precisar falar palavrão. Tem ou não tem como? Tem. Uma boa dica para aqueles palavrões que saem no momento que você leva uma martelada no dedo, é você aprender a substituir misericórdia. Eita glória! Transforma aquele momento de palavrão num momento de regozijo diante do Senhor. Pastor, mas isso daí é falsidade. Não, irmão, isso daí é você ser sábio. Uma pessoa que falava muito palavrão, né? E aí, era uma empresária, mulher de um dono de um restaurante que a gente ia orar lá em São Bernardo. E ela falava assim, eu tenho um problema, pastor, eu falo muito palavrão. Aí eu dei essa dica, né? Eu falei assim, olha, irmã, faz assim, toda vez que você for falar palavrão, se for falar um palavrão, você diz assim, misericórdia. Aí um dia, nós fomos lá orar, eu, o Fante, pastor, agora era o pastor Fante, fomos orar lá pela mulher, e aí ela falou assim, graças a Deus que vocês chegaram, que está um terrível, assim, hoje, esse restaurante está uma loucura, graças a Deus que vocês chegaram para orar, porque está terrível a situação. Hoje, pelo menos, eu já xinguei pelo menos uns 50 misericórdia aqui já. Já xinguei os misericórdia, né? Então a cabeça dela... Mas dá para você entender? Ah, importante não, importante são as palavras. E aquela palavra misericórdia chamava o quê? A pessoa que grita misericórdia, ela está chamando o quê, irmãos? Ela está chamando o quê, irmãos? Misericórdia. Compaixão de Deus. E Deus tem compaixão daqueles que clamam. O problema, irmãos, é que na hora do perigo, na hora do desespero, ao invés de pedir misericórdia, as pessoas xingam. Até deu um nome de palavrão para aquele negócio de puxar no carro, né? De segurar no carro assim, quando o carro daquela... A pessoa deu um nome para aquilo, um nome de palavrão. Então, a partir de hoje, aquele negócio vai chamar misericórdia. Pega na misericórdia e vai, querido! Pega na misericórdia e se capotar, você segura na misericórdia. Ou na glória a Deus, onde você quiser. Substitua. Isso funciona, viu, irmãos? No meu caso, eu comecei... Hoje, irmão, deixa eu falar dar um testemunho pessoal. Apesar do meu vasto vocabulário de palavrão, que eu aprendi na minha infância, na rua, o lugar onde a gente aprende essas coisas na rua, na época, né? Hoje você aprende dentro de casa, aprende nos filmes, mas né, na época você aprende. Hoje, nem na minha cabeça se passa palavrão. Tanto é que quando eu ouço esses caras falando, eu falo misericórdia. Não, que não fique na minha mente, que não fique marcado na minha mente. Teve uma época que eu estava assistindo muito, e eu percebi que essas palavras começaram a caminhar na minha cabeça, e eu comecei a resistir. Então, nem na minha cabeça, isso é possível. E eu consegui me libertar, porque Deus teve misericórdia, e porque nós tomamos esse tipo de atitude, substitui. Expressões de xingamento por eu estou bravo, vamos conversar, estou preocupado com essa situação. Não precisa xingar o teu marido, xingar a tua esposa, xingar os teus filhos. Se xingar a si mesmo, que a gente tem essa coisa de se amaldiçoar, né?
chamar você mesmo de uma coisa que Deus não está. Quinto lugar, seja paciente e persistente. Paciência. Não se sinta derrotado. Se você está lutando para abandonar esse vício, porque é um vício, não se desanime e continue trabalhando, continue substituindo, continue nessa caminhada que você vai conseguir. Em último lugar, nós lemos um texto que uma coisa que Jesus disse, que o que sai da boca do homem é aquilo que o coração dele está cheio. Então, uma excelente forma de você mudar o seu vocabulário é você encher o teu vocabulário de palavras que exaltam ao Rei. Então, crie metas. Está anotando aí tudo que estou falando? Crie metas de leitura da Bíblia e leitura de livros. Faz assim, irmãos, para um pouquinho com rede social. Abre um espaço no meio da rede social. Abre um espaço no meio da série da Netflix. Abre um espaço e estabelece metas de leitura de livro. Pastor, eu não gosto de ler. Então, irmãos, isso não vem ao caso. Não interessa que você gosta ou não. Eu não gosto de legumes. Não interessa. Eu não gosto. Não, irmãos. Aquilo que você tem que fazer. Para o teu bem. Eu não gosto de tomar banho, não gosto de escovar o dente. Não gosta. Isso não vem ao caso. Tem coisas que não entra em discussão. Como que você faz para que saia palavras da sua boca benignas? Se encha de palavras benignas. Encha seu coração, encha sua mente de palavras abençoadas. Como se faz isso? Leitura da palavra, leitura de livros. Irmãos, é possível um livro de 270 páginas, de 170 a 270 páginas, é facilmente lido em uma semana. Se você pegar todo dia, pelo menos 15 minutos para ler, você consegue ler um livro em uma semana, tranquilo. Isso dá, irmãos, você multiplica 12 por 4. Dá quanto? 48. No mínimo, você conseguirá ler 48 livros por ano. É uma quantidade ridícula de leitura. É uma quantidade ridícula para quem quer ter cérebro. Você sabia, irmãos, que a leitura, o que ela faz? Ela exercita o cérebro. Da mesma forma que a academia exercita os músculos, o livro, a leitura exercita o seu cérebro. Você vai perceber que você começa a se dar bem no estudo, você começa a se dar bem no trabalho, você começa a se dar bem no ministério, você começa a se dar bem emocionalmente com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais. Você começa a se dar bem. Por quê? Você se torna uma pessoa inteligente. E aí o que vai acontecer? Na hora, ao invés de falar um palavrão, de sair na peixeira, de sair no soco, você vai falar palavras sábias. Quantos aqui gostariam de que eu orasse para que você não somente fosse curado totalmente desse mal que assola a nossa cultura, como você quer ser usado também para ajudar os seus discípulos, os que frequentam a tua célula? Vem aqui à frente, eu vou orar por você.